Quero orar ainda com você. Eu queria que você pudesse, nesse momento, feche os teus olhos aí onde você está, por favor. Aquieta a tua alma, lança agora as tuas ansiedades diante do Senhor e faça com que todo e qualquer tipo de assédio na sua mente, na sua alma, possa ser colocado agora diante do Senhor. Senhor, nós nesse momento colocamos cada vida aqui presente, cada mente, cada coração, Senhor, cada coração ansioso, cada coração, ó Deus, que esteja passando por turbulências, intranquilidades, onde a paz já se esvaiu. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor traga, ó Deus, para o prumo, para o centro, para a centralidade, ó Deus, da pessoa do Teu Espírito Santo, e derrame a paz que excede todo entendimento, meu Pai, e que traga cativo mente e coração a Sua palavra, Senhor, e que Tu tenhas plena e total liberdade, Espírito de Deus, de se mover aqui nesse lugar e de nos atingir, nos alcançar com a Sua voz, mas também com a Sua palavra, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, a partir do verso 7. Jesus, ele está falando sobre o final dos tempos. E os discípulos perguntam a Jesus quais seriam os sinais para esse tempo, para esse momento. E Jesus começa a discorrer a respeito de como iria acontecer esses sinais. E o texto ele diz o seguinte: no entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras, rumores de guerras, não nos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai, vós, alertas, pois vos denunciarão aos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em um testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. E todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá o seu próprio irmão, e entregando à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai com o seu filho, filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais, e o assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim, esse receberá a glória da salvação. O texto fala, na verdade, que aquele que perseverar. Amém? Estava lendo outra versão, mas o texto fala aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém?
Eu quero falar essa noite sobre perseverança. Mas perseverança e disciplina. E o contexto que Jesus falou para os discípulos, essa foi uma palavra de Jesus, não foi de nenhum profeta, apesar dele ser profeta, mas foi a palavra do próprio Jesus. E ele disse tudo o que iria acontecer nos últimos dias, naquele tempo que será o princípio das dores, que nós acreditamos que estamos muito perto, já estamos nesse momento de princípio das dores. E sobre tudo o que iria acontecer, sobretudo, a perseguição que nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho e por causa também de nós defendermos princípios e valores que estão sendo extremamente alvejados nos dias de hoje. Por isso nós seremos odiados. Por isso nós seremos perseguidos. Pelo que, pastor? Por defender a vida. Nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós não somos a favor do aborto. Por querer defender as nossas crianças, por defender as famílias, porque quando se deseja descriminalizar as drogas, você está depondo contra famílias que lutam com filhos que estão viciados, drogados, presos ao mundo das drogas. E por isso nós já temos sido rechaçados, já temos sido perseguidos e mal entendidos por tudo isso. E Jesus já antevê todas essas coisas que irão acontecer. E ele diz para nós, no final de toda essa palavra, ele diz, olha, mas aquele que perseverar até o fim. Nós temos um desafio. É o desafio de permanecer firme e de perseverar até o fim. Defendendo o que nós cremos. Defendendo o que nós acreditamos. Sem negociar os nossos princípios e valores. Isso vai requerer perseverança. Perseverança. Nesse tempo que nós temos vivido, tem surgido muitos filmes que falam a respeito do fim. E filmes que falam de um futuro distópico. O que é isso, pastor, esse futuro distópico? São filmes que falam de ficções científicas e muitas delas existem muitos cunhos de verdade e que já estão sendo colocados diante de nós para que nós já venhamos a assimilar essas realidades. Por exemplo, quantos filmes nós já vimos sobre inteligência artificial? Quem já viu aqui filmes sobre inteligência artificial? É uma realidade hoje. E a inteligência artificial, ela será um dos grandes instrumentos para a preparação do fim, para a preparação do caos, para a preparação do governo do anticristo, para a preparação da nova ordem mundial e desse governo globalista que está se estendendo sobre a terra. Mas, pastor, você está falando disso por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai ocupar um espaço dentro de todas as áreas, de todos os segmentos. E existem muitos homens que trabalham no segmento da tecnologia, TI, são homens importantes, né? Que são os grandes metacapitalistas que atuam sobre as grandes plataformas, né, e redes de internet. Eles já estão dizendo isso. Eles já estão falando que vai ser necessário que seja estabelecido um salário mínimo universal. Mas para que um salário universal, mínimo universal?
Porque a inteligência artificial ela vai tomar e ocupar o emprego de muitas pessoas. E não haverá emprego para muitas pessoas, para muitos segmentos. E eu poderia falar muito sobre isso, mas eu não vou ter tempo de falar para isso. E isso vai gerar um grande nível de pobreza em todo o planeta. E vai existir uma necessidade de que todas as pessoas elas tenham um salário mínimo que será estabelecido de forma universal para um controle. Para um controle. Para que todas as pessoas sejam controladas e se tornem dependentes do Estado e dependentes do governo. Isso é uma coisa real, queridos. Eu quero indicar para vocês o nome de um filme e um livro, para que vocês possam ler. Esse filme e livro, ele se chama 1984, é uma obra de um escritor chamado George Orwell, e é impressionante esse livro. Eu aconselho, porque é uma ficção muito real daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Inclusive, esse filme está na plataforma da Brasil Paralelo. Você pode assistir e você vai ver um cenário real que nós estamos vivendo. E eu não vou ter tempo de falar para isso. Mas é algo que nós precisamos nos preparar. E precisamos estar prontos. Sabendo que um dos fundamentos mais importantes que nós iremos precisar ter será a perseverança. Amém, queridos? Perseverarmos até o fim. Mesmo sendo perseguidos, odiados, mal compreendidos, mas nós não iremos negociar a nossa fé, aquilo que cremos, acreditamos, os nossos princípios e valores, mesmo que isso possa custar a nossa própria vida. Amém? O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35, é uma das passagens mais prediletas minhas. E ela é para mim um axioma. Ela é para mim um fundamento que eu preciso estar constantemente olhando para essa palavra. Hebreus 10, 35, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes a necessidade de... Tendes a necessidade de quê, gente? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Maranata. Amém? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Eu posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Se aproprie dessa palavra. Nós não podemos abandonar a nossa confiança, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Nós não podemos abrir mão da nossa confiança. E nós temos a necessidade de perseverar, de asseverar num caminho, de perseguir em um caminho. E esse caminho se chama propósito. Propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E ele fala que nós, como justo, vivemos pela fé. Não é naquilo que nós vemos, não é naquilo que nós sentimos, porque todas essas coisas são extremamente vulneráveis e elas sofrem muitas variações. As emoções nossas, não dá para nós estarmos fundamentados em cima das nossas emoções, que elas variam o tempo inteiro, mas nós precisamos estar pautados na fé. A fé é a
firme convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio. Amém? E ele diz que não se comprais a minha alma aqueles que retrocedem. Deixa eu falar uma coisa para você, e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Depois que nós entendemos isso, é como se o Senhor colocasse um módulo dentro de cada um de nós. E o módulo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós é um módulo que se chama avançar. Avançar. O Senhor, Ele pegou um módulo e removeu o módulo de parar, e muito menos de retroceder. O módulo que o Senhor colocou dentro de nós é um módulo de avanço. É necessário avançar, e nós estamos proibidos de retroceder. Amém? Porque a persistência e a perseverança, ela fala, queridos, de nós não desistirmos de propósito. O justo, ele não pode retroceder, ele não pode voltar atrás, mesmo que isso possa nos custar um preço, mesmo que nós venhamos a ser esticados, venhamos a ser provados. Mas eu quero dizer para você aqui essa noite, né, mesmo que você seja exprimido, você vai avançar. Mesmo que você possa passar por um caminho estreito e difícil, mesmo assim você vai avançar. Mesmo que você seja ferido, mesmo assim você irá avançar. Mesmo que esteja doendo, o Senhor está chamando para você continuar avançando. Mesmo que você esteja enfraquecido, aparentemente, eu quero te dizer, você está sendo convocado para avançar. Mesmo que você tenha uma aparente perda, o Senhor está dizendo, é tempo de avançar. Mesmo que você esteja passando por um deserto, eu quero te dizer, você não ficará no deserto, você irá avançar para uma terra que Ele tem preparado. Eu quero te dizer que mesmo que você se sinta, que você esteja morrendo, mas mesmo assim, você vai continuar avançando. Porque só nos restou, dentro do módulo, do joystick, que o Senhor colocou nas nossas mãos, só tem o módulo de avançar. Não dá para voltar atrás, não dá para retroceder, não dá para eu voltar às práticas antigas, não dá para que eu possa voltar ao pecado de outrora, não dá para que eu possa voltar à minha identidade velha. Eu não vou mais olhar para trás, eu já queimei os barcos e já derrubei as pontes, e agora só me resta avançar. Não dá para pegar as redes e querer ir pescar novamente. Não foi para isso que o Senhor realizou toda a sua obra, de nos alcançar. Nós precisamos continuar obstinados dentro do propósito, e o propósito que Deus colocou, nós não iremos negociar nem abrir mão, nós iremos perseverar no propósito de Deus na nossa vida. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, só te resta avançar. Você não vai parar. Você vai avançar. Vai continuar crendo e acreditando que os propósitos de Deus, eles irão continuar. Nós precisamos ser maiores do que os obstáculos, do que as dificuldades. Nós não podemos deixar o leão que há dentro de nós emudecidos, abafados, mas ele precisa continuar rugindo dentro de nós. Amém? Há um leão dentro de você que está querendo rugir, e você precisa deixar ele rugir dentro de você. Precisamos ser maiores do que
todas essas dificuldades que virão. Talvez lá na frente, essa palavra que Jesus declarou, que filhos se levantarão contra pais, pais contra filhos, seremos entregues, muitas vezes por conta da nossa fé, mas nós não iremos retroceder por nada disso. Nada vai nos paralisar, nada vai nos impedir de avançar, porque se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então, precisamos ser maior do que o que nos cerca. O nosso profético tem que ser maior e muito mais forte, muito mais intenso do que todas essas coisas. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, ele fala de algo muito significativo para nós. E olha o que ele diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, eu quero dizer nas minhas, amém? E todos nós teremos. Nós nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, continuando, e a perseverança, e a experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então, nós precisamos nos gloriar nas dificuldades que nós passamos, nas nossas tribulações, nas nossas guerras, nas nossas dores, nas nossas perdas. Precisamos nos gloriar nisso também. Por quê? Porque essas tribulações, essas dores, esses desertos, essas perdas, elas nos geram perseverança. Amém? E nós temos a necessidade de perseverança. Não foi isso que lemos no início? Temos a necessidade de perseverança. E a única forma de construirmos essa plataforma de perseverança é passarmos por dificuldades. E precisamos saber passar por essas dificuldades. Porque a tribulação, a dor, a perda, a guerra, ela vai nos fazer pessoas melhores, mais resilientes e mais fortes. Agora, a perseverança, ela traz experiência. Diga experiência. E deixa eu lhe falar uma coisa. Dentre muitas coisas, tem uma coisa chamada experiência, que ninguém pode te roubar disso. Sim ou não? Podem levar tudo que você tem, mas a experiência adquirida, ninguém vai poder roubar isso de você. E quando a palavra, ela declara que a perseverança, escuta isso, a perseverança, ela traz a experiência, amém? A perseverança, ela trouxe experiência, mas a perseverança, ela veio por causa das lutas que você enfrentou. A perseverança, ela veio por causa das dores que você superou. A perseverança, ela veio porque você superou as perdas. A perseverança, ela veio porque você venceu os gigantes. A perseverança, ela veio porque você ultrapassou mares, você passou pelo fogo. E você conseguiu vencê-los. Então, por que é importante a experiência? Porque lá na frente, quando outra situação de repente se manifestar de novo na sua vida, o que é que vai ter dentro de você e que vai tornar você completamente hábil, capacitado para passar por essa situação também? É porque há algo chamado experiência. E você vai dizer para você mesmo: eu consigo vencer, eu consigo superar, porque eu já superei situações semelhantes a essa, e eu estou aqui de pé,
Eu estou aqui, eu sobrevivi. Eu estou aqui para contar a história. Eu estou aqui para declarar a minha vitória, porque eu tenho uma experiência dentro de mim que ninguém pode me roubar. A experiência, ela vai trazer para você, sabe o quê? A esperança de dizer, eu venci. Então, eu vou vencer novamente. Amém? Entenda essa cadeia, porque essa cadeia é uma cadeia de uma construção extremamente importante para nós. Tiago, ele declara no capítulo 1, a partir do verso 2, ele declara algo para nós, e que completa isso, e que nós precisamos ter a visão clara dessa realidade. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Isso é difícil, irmãos, isso é um desafio, mas ele está dizendo, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias. Eita, estreito, Jeová. Como é que tem alegria por passar por provação? Hein? Como é que é esse sacrifício de louvor? É sacrifício de louvor mesmo, irmão. É estar lá no meio da prisão, preso, amarrado, no meio da lama, do dejeto, todo arregaçado das 39 chicotadas, e estar ali entoando hinos e cânticos de louvores ao Senhor, tendo a alegria de saber que eu estou sendo digno de passar por essas tribulações, pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Passar por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, amém? Quem quer perseverança aí? Prepara para ser provado, então. Amém? Mas ninguém é aprovado se não for provado. Ela produz perseverança. Ora, olha a chave, ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais em nada. A versão King James, ela é mais incisiva, e ela diz, e a perseverança deve ter ação plena, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Para sermos plenos, completos, aperfeiçoados, sem nenhuma deficiência, para que não falte nenhuma virtude, nós precisaremos ser provados e aprovados na nossa fé, através da perseverança. Posso ouvir um amém por isso? Amém? Então, se você está passando por guerra, a essa família que está passando por um tempo de dor, eu quero dizer para vocês, vocês estão sendo aperfeiçoados. Vocês estão sendo colocados num caminho para que uma ação plena e completa da parte de Deus seja evidenciada sobre a vida de vocês, porque vocês se tornarão muito melhores do que vocês são hoje. É uma ação completa, para que não vos falte nada, nenhuma virtude, porque nós nos tornamos virtuosos nas situações difíceis, quando somos aprovados. Então a gente precisa entender a necessidade que nós temos de sermos testados, experimentados, mas sobretudo aprovados em todas essas situações. Perseverança, querido, é algo que é uma virtude, e ao longo da jornada eu tenho entendido que perseverança é para quem ama. Amém? Sabe por quê? Porque quem ama não desiste. Ei,
Perseverança é para quem ama. Quem ama não desiste. Quem ama não abre mão. Os grandes feitos, eles não são conseguidos pela força, mas eles são conseguidos pela perseverança. Amém? Fé é acreditar naquilo que não se vê. Não é isso que Hebreus 11 fala? Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas perseverança é crer contra o que você está vendo. Perseverar isso, queridos. Você não está vendo ainda, mas você continua crendo. Você continua avançando. Você continua lutando. Você continua sem desistir. Isso é perseverança. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Perseverar é aquela pessoa que não desiste. Está certo isso, sim? Está certo isso? Sim ou não? Perseverança é aquela pessoa que é persistente. Faz parte isso? Você concorda comigo? Perseverante é essa pessoa. É a pessoa que não desiste por qualquer coisa. É uma pessoa que ela não se convence das suas próprias desculpas e justificativas e ela continua fazendo. Ela continua realizando. Uma pessoa perseverante, ela precisa ter o ingrediente que será extremamente importante nessa consolidação. Na consolidação da perseverança. E isso se chama disciplina. Toda pessoa que é perseverante, com certeza, ela irá crescer em algo que se chama disciplina. E eu quero lhe dizer, queridos, que isso é um instrumento, é uma virtude, é uma ferramenta que nós precisamos desenvolver ela na nossa vida. Sermos disciplinados. Deixa eu lhe falar uma coisa. Escute isso. Talvez você não seja a pessoa mais inteligente do mundo. E talvez você nem se sinta assim, nem inteligente. Talvez você não seja a pessoa mais culta, uma pessoa de grande conhecimento, você não seja, e não se sinta assim. Mas deixa eu lhe desafiar. Seja uma pessoa disciplinada. Porque se você for uma pessoa disciplinada, a disciplina pode fazer você conquistar aquilo que você não consegue se ver nessa maneira. Sabe por quê, queridos? Porque a disciplina, ela pode virar uma chave na sua vida. Ela pode fazer você alcançar lugares, conquistas, que talvez a sua muita inteligência desregrada talvez não vai fazer você alcançar. Certa vez eu vi um homem dizendo que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque a vontade de vencer talvez seja algo que esteja diretamente voltado apenas para a motivação. E deixa eu lhe dizer uma coisa. A motivação, muitas vezes, ela não nos faz realizar as coisas. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos, todos os dias, nos acordar motivados. Você consegue se acordar todo dia motivado? Não fala, porque a motivação fala de emoção. Mas, mesmo que eu não esteja motivado, se eu for disciplinado, eu vou continuar fazendo, mesmo sem motivação.
Sim ou não? Então a disciplina, ela é simplesmente o espaço entre o querer e o realizar. Tem muita coisa que você quer fazer, conquistar, realizar, mas o só querer faz você alcançar isso? Sim ou não? Não faz. Só o querer não basta. Mas entre o querer e realizar tem um lugar, tem algo que se chama disciplina, que dentro do universo da perseverança, nós precisamos desenvolver a disciplina na nossa vida. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos os dias eu não me acordo com vontade de orar. Nós temos oração aqui da madrugada às 5 horas da manhã. Quase todos esses dias eu venho para cá sem nenhuma vontade, porque o meu corpo quer ficar na cama. Mas você sabe de uma coisa? Às vezes a necessidade e a disciplina é o que me faz levantar todos esses dias para vir. Não é a minha motivação. Porque eu tenho. Sabe por quê? Porque eu preciso. Todos os dias você se acorda e vai para o seu trabalho, e você trabalha e dá o melhor de você, porque tem umas boquinhas nervosas dentro da sua casa que precisa comer todo dia, é ou não é? Aí isso gera para você, não é motivação, porque você muitas vezes você não vai motivado para o trabalho, mas a necessidade faz com que você gere uma disciplina, porque tem algo em jogo, tem algo maior nisso. Então, queridos, nós precisamos de desenvolver disciplina em tudo na nossa vida, porque a disciplina ela vai ser uma alavanca que nos ajudará a mantermos na perseverança, perseverando. A disciplina é essa distância entre o querer e o fazer, entre o querer e o realizar. Bernardino, certa vez, ele disse uma coisa muito interessante, aquele técnico da seleção brasileira, e ele disse, olha, tem muita gente que não consegue controlar o seu dom e o seu talento, porque é inerente seu. Nós não controlamos, mas nós aperfeiçoamos o nosso dom e o nosso talento, sim ou não? Tornamos eles melhores. E de que forma a gente consegue aperfeiçoar? Com esforço, diga esforço. E esforço tem a ver com disciplina, amém, irmãos? Esforço, vontade, isso a gente consegue controlar e a gente precisa controlar, o corpo não quer. Nós não queremos muitas vezes fazer determinadas coisas, mas o esforço, a disciplina faz muitas vezes nós nos empenharmos para nos tornarmos melhor, mesmo que isso nos custe renúncia e abrir mão de determinadas coisas, mas essas coisas nos empurrarão, nos farão avançar e nos farão ser melhores. Você está entendendo? Quando nós vamos ver a vida de atletas de alta performance, o primeiro fundamento é o fundamento da disciplina. Quer ser melhor? É aquele que vai chegar 1 hora antes para treinar, para conseguir ali repetir as coisas várias vezes e se tornar mais aperfeiçoado, mais capaz, mais eficiente, e vai sair 1 hora depois. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que dentro da realidade do reino, isso não é diferente. Se nós queremos avançar, nós temos que entender que precisamos mergulhar em uma batida de orarmos mais, de nos mergulharmos na palavra mais, de desenvolvermos a prática e a disciplina do jejum, da oração. Não adianta, não temos outra alternativa. E isso nos sustentará. É uma disciplina. Não nos tornaremos melhor, porque você sabe o que significa disciplina? Disciplina é muitas vezes fazermos uma escolha de prioridades. Amém ou não amém?
é escolher prioridade. Disciplina significa dizer não ao prazer. Ei, disciplina é dizer não ao prazer, sim ou não? Estou vendo aqui Danilo, estou vendo aqui Diogo. É dizer não ao prazer, né, Diogo? Isso significa disciplina. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na década de 70, tem um pesquisador e um cientista chamado Walter Mitchell. Ele fez um experimento muito engraçado e muito curioso. Ele pegou crianças dos 3 aos 12 anos. E ele pegou e colocou bombons e chocolates na frente das crianças. E ele disse para as crianças: se vocês não comerem esse bombom e esse chocolate, daqui a 5 minutos, eu vou dar outro bombom e outro chocolate para vocês. Eu vou sair da sala e vou deixar vocês aqui. E quando eu voltar, se vocês não comerem, vocês vão ser presenteados com isso. E aí, ele voltou. É claro que alguns comeram e não suportaram esperar. E alguns não comeram. Ele ficou acompanhando essas crianças durante toda a sua vida de adolescência, jovens e adultos. E depois ele tirou uma conclusão, depois de buscar saber como foi a vida dessas crianças. E as crianças que venceram o prazer imediato de não comerem o bombom e o chocolate, essas crianças, elas se tornaram extremamente equilibradas, se tornaram crianças prósperas, se tornaram crianças bem-sucedidas na família, muitos se tornaram empreendedores, empresários, muitos enriqueceram e se tornaram pessoas extremamente realizadas. Em contrapartida, aquelas que não conseguiram vencer o prazer imediato, elas se tornaram pessoas obesas, se tornaram pessoas doentes, se tornaram pessoas depressivas, e todos tinham famílias desestruturadas. Isso foi simplesmente um experimento científico. Muitas vezes, nós não queremos abrir mão dos nossos prazeres imediatos. E a disciplina, ela faz com que nós tenhamos as escolhas certas, que nos ajudarão a prosseguir, a avançar, a conquistar. Isso requer abrir mão. Isso requer um preço de sabermos fazer as escolhas certas. Se você fizer apenas o que é fácil, se você fizer apenas coisas fáceis, a sua vida vai ser difícil. Mas se você vencer as dificuldades, as provações, as guerras, as dores, as perdas, se você vencer tudo isso, eu quero te dizer que todas essas coisas vos levarão a suportar dificuldades. E aí, o difícil se tornará fácil. Nós não devemos reclamar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas guerras, mas nós precisamos de ter disciplina. Basicamente, na nossa vida só existem 2 tipos de dores. A dor de ser disciplinado. A dor de não termos a recompensa, muitas vezes, de comer aquilo que nós queremos. A dor de não dormir o que nós gostaríamos de dormir.
A dor, às vezes, de ter que se superar. A dor da disciplina. E a outra dor é a dor da desistência. Ou a dor do arrependimento. Essa é aquela que nos chega para nós e diz: ah, mas se eu tivesse feito aquilo. Ah, mas se eu tivesse me dedicado mais. Ah, mas se eu, naquele concurso, se eu tivesse estudado mais. Ah, mas se eu não tivesse dormido tanto. Ah, se eu não tivesse passando tanto tempo nas redes sociais e no videogame. Ah, se eu não tivesse feito tantas coisas. Só essas duas dores é que basicamente nós iremos enfrentar. Qual é a dor que você escolhe? Qual é a sua escolha hoje? Para que você siga um caminho de êxito, de superação, de sucesso. Qual é a dor que você escolhe hoje? Para que você seja uma pessoa diferenciada naquilo que Deus estabeleceu como propósito. Para que você seja pleno, para que você seja aperfeiçoado, em nada deficiente, completo, perfeito e íntegro, como diz a palavra, através da perseverança, através da disciplina, que não te deixou desistir, que não te deixou voltar atrás, que não te deixou retroceder, mas que fez você avançar, que fez talvez você dizer não para aquilo que não era prioridade, que fez você negar muitas vezes a sua própria vontade, que fez você ser resiliente muitas vezes nas suas próprias emoções, mas que você ganhou, que você superou. E no final de contas, na reta de chegada, eu quero lhe dizer, você recebeu a bandeira lá de campeão, porque você chegou até o fim. Você não ficou no meio do caminho. Porque aquele que suportar, aquele que superar a dor, aquele que superar a perda, o sofrimento, aquele que superar os desertos da vida, aquele que superar, é esse que vai conseguir chegar até o fim, aquele que superar as calúnias, aquele que superar as rejeições, aquele que superar as traições, mas é aquele que não vai olhar para trás, esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação que está em Cristo Jesus. Eu não vou olhar para trás. Eu vou prosseguir, porque o módulo é de avançar. Não é de retroceder, não é de paralisar. Você entende isso? Um professor, ele perguntou aos alunos certa vez, e ele disse: vocês conhecem Moisés da Bíblia? Ele disse: conhecemos, professor. Ele desistiu? Ele disse: não, professor, ele não desistiu. Ele cumpriu o seu propósito. E aí ele perguntou: vocês conhecem Martin Luther King? Ele disse: conhecemos, professor. Ele desistiu? Disse: não, professor. Ele cumpriu o seu propósito. Vocês conhecem Gandhi? Conhecemos, professor. Ele desistiu? Não. Vocês conhecem Jesus? Em meio à ameaça, ele desistiu? Não, professor, ele não desistiu. E ele perguntou: vocês conhecem Erivelton Amoedo? Eles disseram: a gente não sabe quem é, professor. Sabe por que vocês não sabem quem é? Porque ele desistiu. Porque se ele não tivesse desistido, vocês saberiam quem ele é. Ei, tem pessoas que estão com os olhos voltados para você. E tem pessoas
dentro da nossa própria casa, que dependem de que nós não desistamos. Porque se nós não desistirmos, eles também não desistirão. Eles prosseguirão. Eles avançarão. E eu quero te dizer, que Deus possa promover dentro de você as disciplinas espirituais necessárias para que você cresça, para que você prossiga, porque a palavra é essa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não dá para parar, tem que prosseguir. Para o que nós iremos enfrentar, o que está diante de nós, a palavra é perseverar, ter disciplina, elencar prioridades e saber de que a distância entre querer e realizar, se tem algo que se chama disciplina. Vamos ficar de pé. Seja você uma inspiração para as próximas gerações. Amém? Porque um dia, lá na frente, as pessoas se lembrarão de nós, se nós desistimos ou se nós não desistimos. Os nossos filhos se lembrarão de nós pelo aquilo que nós realizamos. Se nós abrimos mão e desistimos no caminho, ou se nós perseveramos até o fim. Ei, nós vamos chegar à reta final. Eu não sei você, mas eu vou chegar até o fim. Muitas coisas podem acontecer, mas eu quero perseverar até o fim. Que você coloque sua vida e que você saiba fazer as suas escolhas. Porque daqui a um tempo, a única coisa que nós podemos ter vai ser as dores das nossas escolhas. E que a dor nossa não seja a dor do arrependimento e da desistência, mas sejam cicatrizes e marcas que demonstram que nós vencemos. Porque é isso que as marcas e as cicatrizes nos trazem. Muito mais importante do que talvez os diplomas, os conhecimentos, que são importantes. Mas as marcas revelam que nós vencemos. Revela o que nós conseguimos vencer. Que o Espírito de Deus possa te mover a essa nova realidade na sua vida. Uma realidade por isso, tendes a necessidade de perseverança. E depois de ter feito a vontade de Deus, você vai alcançar as promessas que Ele separou para você. Amém? Senhor Jesus, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha com muita graça, Senhor, diante, ó Deus, de cada pessoa que um dia pensou e que um dia desistiu de sonhos,
de projetos, de conquistas, de realizações, de pessoas. Senhor Deus, olhe para cada uma delas. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, mesmo que isso, ó Deus, possa promover, ó Deus, situações que irão nos fazer passar por tribulações, por provações, por dores, por guerras, por perdas, mas nos ajude, ó Deus, a avançar, Senhor. Não nos permita paralisar, nem muito menos retroceder. Nos ajude a avançar, Senhor. Nos dê, ó Deus, a resiliência necessária, Pai, de podermos continuar lutando, de podermos continuar, ó Deus, guerreando, de podermos, Senhor Jesus, continuar na caminhada, no trajeto, no caminho, Pai, mesmo que ele seja estreito, Senhor, mas nos ajude a permanecer no caminho, sem olhar para trás, Senhor, porque não se compraz, ó Deus, a tua alma, aqueles que olham para trás e aqueles que retrocedem. Nós queremos avançar, Pai, para o prêmio, para a conquista, para o galardão, para a recompensa da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Essa noite eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ressuscite aqui pessoas, meu Pai. Ressuscite pessoas. Ressuscite, ó Deus, aqui, Pai, ó Deus, ânimos e encorajamentos, Senhor. Meu Deus, levante aquele que está abatido, levante aquele que está desistido, levante aquele que está prostrado, levante, ó Deus, aquele que parou no meio do caminho, levante aqueles que se descontinuaram, Senhor, levante aqueles que se interromperam, levante, Senhor Deus, aqueles que se perderam no caminho, levante, Espírito Santo de Deus, e os façam voltar, Pai. Os façam recuperar, Senhor. Os façam ser restituídos, resgatados novamente, Senhor. Porque essa noite o Senhor está nos desafiando, Senhor, a prosseguir, a avançar. E eu quero te pedir, Espírito de Deus, vem aqui nesse lugar, Senhor. Toque, ó Deus, em cada vida aqui, Pai, que está questionando porque está passando por determinadas situações. Pessoas que não estão compreendendo, que não estão aceitando. Senhor Deus, venha sobre elas, meu Pai, e derrame, Senhor, derrame sobre elas o entendimento, a clareza de se submeter à sua soberana vontade e de compreender que essas situações, elas estão para nos produzir perseverança, Senhor, e com a perseverança a experiência, Pai, e com a experiência a esperança, Pai, de que haverão dias melhores, de que haverão, ó Deus, dias onde nós, ó Deus, iremos olhar para a cicatriz e ela não irá mais doer, porque nós vencemos, Senhor, nós superamos, Senhor, nós conseguimos, ó Deus, chegar à reta final, Pai. Ó Espírito de Deus, nos ajude nesse tempo, Senhor, num tempo difícil, num tempo de princípio das dores. Não nos deixa desistir, Senhor, porque se nós estamos desistindo, ó Deus, em situações ainda, ó Deus, tão incipientes ainda, Pai, como será quando as coisas, ó Deus, se tornarão muito mais difíceis? Nós não queremos as facilidades, nós não queremos, ó Deus,
Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, de conforto, de conformidade. Não, Senhor. Nós queremos estar, ó Deus, no caminho da insatisfação, para que possamos nos tornar melhores, para que possamos nos tornar, ó Deus, aperfeiçoados, e que a ação seja completa sobre a nossa vida, para que em nada sejamos, ó Deus, deficientes, mas que sejamos, ó Deus, aperfeiçoados em todas as virtudes. Então, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre cada pessoa que se encontra prostrada. Deus, ponha de pé novamente, ponha de pé novamente, Senhor. Fortaleça os joelhos trôpegos e as mãos descaídas, e as ponha de pé na força do seu poder, em o nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, venha, Senhor, e intervenha sobre as nossas vidas essa noite. Intervenha, nós autorizamos, nós permitimos que o Senhor intervenha sobre nós. Consolide-nos na fé e na perseverança, Senhor, para que possamos acreditar, perseverar contra aquilo que nós estamos vendo, que pode ser completamente contraditório com as suas promessas e com tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Venha, Espírito Santo de Deus, e nos alcance essa noite, Senhor. Nos alcança, Espírito de Deus. Oh Deus, venha de uma forma singular, Senhor, essa noite. Venha sobre uma forma singular essa noite. Nos levantar, Senhor, nos pôr de pé, Pai, e nos colocar na trilha, no trilho da perseverança e da disciplina, Senhor. Nos ajude, Espírito de Deus.